Prazer, John Doe, e esse é o canal Heróis Esquecidos. Finalmente resolvi me apresentar, pois gostaria de agradecer pessoalmente a todos que contribuíram para que o canal passasse dos 5.000 seguidores. E também um agradecimento especial para aqueles que fizeram uma doação para o canal. Sua doação é importante. Então hoje eu resolvi falar de um filme que é muito especial, pois além de ser considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos, é o que é também o meu filme preferido, é a obra-prima do diretor Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra. Na verdade é um dos filmes preferidos também de Steven Spielberg e de outros diretores. E como é Natal, por que não falar de um filme natalino? Aí você vai me dizer, pô John Doe, vai falar de um filme velho e preto e branco? Aí eu respondo, sim. Se você acompanha o meu canal é porque você gosta de filmes e séries antigas. E muitas produções que vemos nos últimos 50 anos do cinema e na TV são inspiradas em ideias e conceitos de produções da Era de Ouro de Hollywood. Uma era que se passou entre 1920 a 1960. Certamente muitas coisas que você admira em filmes atuais são releituras de filmes da Era de Ouro. A Felicidade Não Se Compra é um filme de 1947 que serviu de inspiração para incontáveis filmes e séries. Mesmo assim, assisti-lo é uma experiência única, pois ele trata de um drama universal e atemporal, que vai tocar o coração de todos que o assistir. O seu protagonista, George Bailey, nos prova que um homem comum pode ser um herói clássico, apresentando mais virtudes e coragens que qualquer super-herói. Eu lembro que eu vi esse filme quando era criança com meu avô, naquela TVzinha de tubo de imagem. Durante anos, eu fiquei com cenas desse filme na minha cabeça, sem saber que filme era. Só muitos anos depois é que eu consegui rever o filme, mas infelizmente sem o meu avô. Eu acredito que muitos de vocês também passam por isso. Possuem cenas de filmes ou séries que assistiram quando criança, com seus pais, com seus avós, com seus irmãos, e não se lembra que filme era. E só mais uma coisa. Por favor, se inscrevam no canal e deixem um like e façam um comentário. Isso é muito importante para o algoritmo aqui da plataforma. Me ajudem a fazer o canal crescer. Conto com vocês. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Yes! E quem puder contribuir com o canal, vou deixar o QR Code aqui do lado. Agradeço qualquer valor. Conto com a sua generosidade. O filme A Felicidade Não Se Compra conta a história de George Bailey, que apresenta o drama de cada ser humano. A jornada de George Bailey é a jornada de aprendizado e tentação. A jornada de um homem que se descobre a partir do outro. Um homem comum que descobre o sentido de sua vida através de uma intervenção divina. E como ele descobre? Imagine você conhecer um mundo em que você nunca existiu. Sim, George Bailey é um homem comum que, através de seu trabalho, serve a sua família e a sociedade, se tornando um exemplo de virtude e conduta típica dos grandes heróis. Mas antes de analisarmos o filme A Felicidade Não Se Compra, vamos conhecer um pouco de seu diretor, Frank Capra. Um italiano naturalizado norte-americano que é considerado o segundo maior diretor da história do cinema. O primeiro é John Ford. E não sou eu que estou dizendo isso, mas diretores como Steven Spielberg, George Lucas, Alfred Hitchcock, entre vários outros diretores conceituados. Capra é considerado um dos maiores gênios do cinema mundial. Capra chegou a fazer propagandas para o governo norte-americano durante a Segunda Guerra. Isso marcou. Após a guerra, ele fundou a Liberty Filmes, onde queria fazer filmes falando de esperança, mostrando para o público que o mundo podia ser belo. A Felicidade Não Se Compra é uma adaptação do conto The Greatest Gift, de Philip Van Stern. Um conto que ele não conseguiu vender, então fez 200 cópias e as enviou junto com cartões de Natal. E uma dessas cópias chegou aos executivos da RKO Pictures, que se interessaram pela história. O roteiro do filme passou por vários roteiristas, até que chegou nas mãos de Capra, que adorou a história, mas não as versões do roteiro. Ele então contratou os roteiristas Albert Hackett e Francis Goldrick, que reescreveram o roteiro seguindo as suas orientações. Frank Capra previu que Hollywood tomaria um caminho sombrio depois da guerra, um caminho se afastando dos valores de família e religião, se aproximando a valores hedonistas.
Frank Capra queria fazer um filme que contrapusesse a isso. Então ele produziu, financiou e dirigiu A Felicidade Não Se Compra. Sim, ele pagou do próprio bolso. Para viver o protagonista George Bailey, Capra chamou seu amigo James Stewart, que realizou seu melhor papel, sendo considerado até hoje uma das maiores atuações do cinema. Para sua esposa Mary, foi chamada a atriz Donna Reed, que para mim é uma das mais belas atrizes de Hollywood. O carismático Henry Travers viveu o anjo Clarence, que também atua como a consciência de George Bailey. Clarence traz George Bailey para a realidade durante o momento de seu maior desespero. E Lionel Barrymore interpretou o Sr. Potter, fazendo uma atuação magistral. Certamente o Sr. Potter é um dos maiores vilões do cinema. O Sr. Potter é o arquétipo da ganância e do egoísmo. Um bom vilão é a sombra do herói, o seu ego negativo. O Sr. Potter é a sombra de George Bailey. Ele é aquilo que George Bailey poderia se tornar caso se corrompesse. Em muitos momentos, George Bailey queria ser o Sr. Potter, mas os seus valores não permitiam. O Sr. Potter é sempre visto em ambientes fechados, interagindo com seus subordinados, enquanto Bailey está sempre se locomovendo pela cidade, cercado de seus amigos. O Sr. Potter se locomove em uma cadeira de rodas, como se ele fosse meio máquina, sendo empurrado sempre por um subordinado, enquanto Bailey está sempre transitando facilmente entre ambientes, correndo, andando, sendo mais explorador. Aqui vemos uma desconexão de Potter com as pessoas e do mundo que o cerca, pois a sua única preocupação é poder e dinheiro, mas ele nunca aparece usufruindo desse dinheiro. Ele não quer viajar, ele não quer construir uma família, não ajuda a sua comunidade. Seu único objetivo é acumular poder e dinheiro. E como o pai de George Bailey disse, Potter odeia tudo aquilo que ele não pode ter. Um simbolismo semelhante foi usado anos depois em Guerra nas Estrelas, em Luke Skywalker e Darth Vader. Luke está sempre transitando entre vários ambientes e cercado de amigos, assim como George Bailey, enquanto Darth Vader é meio máquina, como Potter, e é sempre visto em ambientes fechados, cercado por seus subordinados. George Bailey nunca consegue realizar seus sonhos. Ele quer ser explorador, ele quer ir para a guerra, ele quer fazer faculdade, ele quer ser rico. Mas com a morte de seu pai, George é obrigado a assumir a firma de seu pai para impedir que Potter a tome. Ele abre mão de tudo o que ele sonhava. E com o tempo ele vai ficando mais frustrado, pois vê os seus amigos realizando aqueles sonhos que ele mesmo queria realizar. Seu irmão vai para a faculdade em um acordo com ele para assumir a firma após se formar. Mas quando isso acontece, George o convence de aceitar uma proposta de emprego que lhe daria um futuro melhor. E depois seu irmão vai para a guerra, onde se torna um herói condecorado. Mas George não pôde se alistar, pois possuía uma deficiência auditiva que sofreu no dia em que salvou seu irmão. Mas o filme não é sobre sonhos, mas sobre o amor, sacrifício e redenção. Quando George Bailey abre mão de seus sonhos, ele salvou a vida de seu irmão, que pôde ir para a guerra e salvar a vida de outras pessoas. George Bailey salva a vida de sua esposa Mary e lhe faz feliz, e ele também ajudou várias famílias de sua cidade a realizar seus sonhos de conseguir a casa própria. O seu amor pelo dever cotidiano e pelas virtudes do dia a dia, o amor pelas pessoas à sua volta, faz de George Bailey um herói. Um herói que preferiu sacrificar seus sonhos para ajudar aqueles à sua volta. Certamente você tem um George Bailey na família, ou conheceu algum. O seu avô, a sua avó, o seu pai ou a sua mãe, que simplesmente abriram mão de seus sonhos para poder cuidar de seus familiares ou amigos. Esse é o grande drama do ser humano. Como você vive a sua vida cotidiana de maneira heróica e não como gostaria de viver, sacrificando seus sonhos por amor ao próximo. George Bailey assume o papel de protetor de sua família e de sua comunidade. O filme mostra como o valor de uma boa alma pode mudar a vida de muitas pessoas. O filme começa com Jesus e José conversando sobre George Bailey, pois várias pessoas rezam por ele. George Bailey está passando por um momento de desespero, querendo tirar a sua própria vida. Jesus então chama o anjo Clarence, que quer ganhar suas asas.
Ganhar suas asas é um símbolo da evolução espiritual, que também faz parte da jornada de George Bailey. Aguarda um pouco que mais à frente eu vou explicar melhor esse simbolismo. Mas antes de enviá-lo, Jesus conta para ele sobre a vida de George Bailey. Clarence vê George crescendo e ainda criança salva a vida de seu irmão e de uma pessoa que desconhece, quando vê que o farmacêutico trocou seu remédio por distração, porque estava triste pela morte de seu filho. Quando George se casa com Mary, eles compram uma casa antiga, quase uma ruína, e a reformam. No início, George resiste, mas Mary consegue ver a beleza naquela ruína. Aos poucos, eles conseguem transformar uma casa antiga em ruínas em um lar. Isso representa a reforma íntima do protagonista, além de sua conexão com suas origens, pois o lar é o seu lugar de pertencimento. No dia de seu casamento, George e Mary são obrigados a usar o dinheiro da sua lua de mel para salvar a sua corretora, para impedir que o Sr. Potter a tome. A sua corretora é o que impede do Sr. Potter de tomar conta de toda a cidade. E mesmo diante desse caos, Mary não perde o bom humor e a positividade, presenteando George com um jantar na sua casa antiga em ruínas. Essa é uma das cenas mais belas e emocionantes do filme. Nessa casa, George e Mary constroem uma família linda, enquanto George ajuda as pessoas a construir as suas próprias casas. Ter uma casa é ter um lugar de onde você pertence. Mas mesmo diante das dádivas de sua vida, George Bailey se sente frustrado, vendo aqueles à sua volta crescendo em sua vida material, enquanto ele se vê parado no tempo. Ele não consegue perceber o quanto ele realizou com sua família e sua comunidade, pois mesmo possuindo um bom coração, George é bem materialista, não tendo muita conexão com o espiritual, o que é representado sempre quando ele espanta o mascote da empresa, um corvo. Como já falei no meu vídeo sobre a Branca de Neve, o pássaro em contos antigos representa o psicopompo. O psicopompo é o arquétipo que representa a conexão do mundo espiritual com o mundo terreno. Em várias pinturas antigas nós podemos ver santos conversando com pássaros. Odin tinha 2 corvos que lhe traziam informações sobre o mundo terreno. Eu peço que vocês guardem essa informação do corvo. No final do vídeo eu vou completá-la. As coisas pioram para George quando ele é tentado a fazer um acordo com o Sr. Potter, que o deixaria rico. Ele teria que abrir mão de sua comunidade e seus princípios. Ele sente que estava fazendo um trato com o demônio. Então, depois de relutar muito, ele rejeita. O Sr. Potter, por vingança, aproveita uma distração do tio de George e rouba o dinheiro da firma, fazendo George Bailey ser acusado de fraude, podendo ser preso. George Bailey entra em desespero, pois essa é a gota d'água de toda a frustração que ele acumulou durante anos. Com isso, ele deixa de valorizar o que ele tem e resolve tirar sua vida. Ele então vai para uma ponte. Tanto a ponte quanto o rio simbolizam um caminho que a alma precisa percorrer do mundo físico para o mundo espiritual. É a conexão entre 2 mundos. Vocês devem se lembrar da Bifrost, a ponte que ligava o mundo terreno a Asgard, da mitologia nórdica, ou do rio Estige, que vários heróis gregos atravessaram para poder chegar ao mundo dos mortos. Mas antes que George faça uma besteira, o anjo Clarence se joga na água e pede socorro. Ele sabe que George vai salvá-lo. George se jogando no rio para salvar o anjo representa o seu nascimento em outro mundo. Essa é a jornada de George pelo Vale da Morte, o levando ao seu renascimento. Agora ele vai renascer em um novo mundo ou vai renascer em seu mundo antigo? Isso vai depender de suas escolhas. O anjo Clarence realiza o seu desejo e o leva a uma realidade em que George nunca nasceu. O anjo Clarence o acompanha como sua consciência e também como alívio cômico na história. No início, George fica relutante, não acreditando que Clarence é um anjo e nem nessa nova realidade. Mas aos poucos, ele vai aceitando que está em outra realidade. George vê sua cidade decadente, dominada por Potter. Ele vê prostituição, crimes, vícios. Todos aqueles que George salvou estavam mortos ou tiveram suas vidas destruídas. Mary estava triste e levava uma vida sem sentido. E seus filhos não existiam. George teve sua existência apagada
Ele poderia começar uma nova vida e correr atrás de seus sonhos, pois não seria preso, não possuía mais responsabilidade com a sua família ou com as pessoas de sua comunidade. Mas ele preferiu voltar para sua vida antiga, pois viu que estaria morto sem sua família e amigos. Ele preferiu voltar e aceitar o peso da responsabilidade e enfrentar as consequências das ações de Potter. Esse novo mundo representa a sombra de George Bailey. Esse novo mundo é a essência do Sr. Potter. E é nesse momento que George tem contato com sua sombra. Todo herói precisa confrontar a sua sombra se quiser evoluir. E é aqui que o diretor Frank Capra nos presenteia com uma das mais belas cenas da história do cinema. Quando George volta para a ponte, que é a conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual, e implora para Deus para o fazer viver de novo. Nesse momento é que o herói morre e ressuscita modificado. Após perder tudo e enfrentar sua sombra, George Bailey passa a dar valor à sua vida e à sua família. Quantas vezes só damos valor a pessoas ou a coisas após perdê-las? Não nos damos conta do valor de nossas ações ou sacrifícios podem impactar na vida de outras pessoas. George aprendeu isso de maneira dura, então ele volta para a sua vida, dando valor a tudo o que ele tem. Ele volta após descobrir que sua vida não foi inútil. Ele é o homem mais bem-sucedido da cidade, pois ele ajudou muitos a realizarem seus sonhos. Aqui nós podemos ver como uma vida humana pode tocar tantas outras. George Bailey volta para sua família esperançoso com seu futuro, pois ele conseguiu se reconectar com a sua realidade. George Bailey encontrou sentido na sua vida, o momento em que alcança a sua individuação, quando o herói alcança o arquétipo do rei, que é o momento em que o herói encontra sua essência e aceita a responsabilidade por sua evolução. Nesse momento, todos aqueles que ele ajudou entram em sua casa e fazem uma vaquinha para que ele possa pagar a sua dívida e não ser preso. Aqui representa a verdadeira riqueza da vida de George Bailey, sua família e amigos. O bem que você fez ao mundo um dia volta para você. E como seu irmão lhe diz... To my big brother George, the richest man in town. Esse filme também faz referência ao livro As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, um personagem que tem uma jornada de redenção, aprendendo a amar a sua realidade e encontrando o verdadeiro sentido para a sua vida. A felicidade não se compra, começa com sinos e termina com sinos tocando. Mas aqui no final representa que o anjo Clarence ganhou suas asas. Clarence é a consciência de George Bailey, representando que George Bailey se elevou espiritualmente. A Felicidade Nos Compra é um filme considerado perfeito por muitos diretores. Roteiro, direção, atuação, produção. Só que, infelizmente, como muitos dos grandes clássicos, o filme foi um fracasso de crítica e de bilheteria, chegando inclusive a fechar o estúdio e levando Frank Capra a ter problemas financeiros. O filme só se tornou um sucesso anos depois com o advento da televisão, quando ele passou a ser reprisado várias vezes durante os natais. Foi pela TV que o público descobriu o filme, e assim ele alcançou o sucesso merecido, se tornando um dos maiores clássicos do cinema. Muitos filmes clássicos e conceituados hoje foram fracassos de bilheteria e alguns chegaram a fechar os estúdios. Blade Runner, Cidadão Kane, A Fantástica Fábrica de Chocolate, O Mágico de Oz, O Enigma do Outro Mundo, entre vários outros, seguiram o mesmo caminho de A Felicidade Não Se Compra. Mesmo não rendendo bilheteria, o filme foi indicado para 5 Oscars. Agora, sem exageros, uma indicação de um Oscar na era de ouro de Hollywood deve valer mais de 10 Oscars hoje em dia. É verdade. E nas décadas posteriores, o filme chegou a ganhar inúmeros prêmios e homenagens, sendo o último agora em 2023. Até a década de 70, A Felicidade Não Se Compra chegou a passar nas redes de TV aqui no Brasil durante o Natal, mas depois foi substituído por produções mais recentes da época. Acredito que vocês já devam ter visto esse filme com seus pais, com seus avós, com seus irmãos, quando eram criança. Então, se assistiram Felicidade Não Se Compra, comente abaixo. E se não assistiram, vou deixar a minha recomendação. E Feliz Natal para todos vocês e suas famílias.
E vou encerrar esse vídeo com uma frase de Diogo Camacho. O verdadeiro herói é aquele que vence seus próprios desafios e ainda ajuda os outros a vencer os seus. E não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e fazer um comentário. E lembrem-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Por hoje é só, pessoal.